Bom dia, pessoal. A prof vai fazer o videozinho, então, dessa nossa próxima postagem, tá? Da de hoje, ó, 23/10. Sistemas lineares, a gente vai resolver pela regra de Cramer, tá? Então, a gente vai ver como é essa regra de Cramer, tá? Que ela usa a aplicação do determinante para resolver, certo? Mas antes, eu vou fazer a correção da atividade do dia 16, da sexta-feira passada. Então, na sexta passada, a prof tinha passado o sistema linear, como resolver, né? E passei somente de ordem 2 por 2, ou seja, o que é a ordem ali 2 por 2? A ordem 2 por 2 significa que eu tenho o quê? Duas variáveis, duas incógnitas e duas equações, ó, certo? Não é duas linhas por duas colunas? Na verdade, né, a gente, como na matriz seria assim, mas no sistema a gente diz que é duas variáveis, x e y, ou duas incógnitas por duas equações, ok? Então, daí eu pedi para vocês escolherem o método da substituição, o método da comparação ou o método da adição. Eu acho mais fácil o método da adição, né? Porque o da adição, tu vai eliminar as variáveis iguais, né? Então, tu vai usar, por exemplo, aqui, menos x e mais x. A gente sempre tem que somar variáveis, né, da mesma família. Então, aqui, ele colocou como zero, mas eu posso cancelar, não preciso botar zero, ó, eu cancelo. Menos x com mais x, eu cancelo. Então, vou ficar só com a variável y, porque no sistema, eu tenho que eliminar uma variável primeiro para poder trabalhar só com uma variável, então a outra eu tenho que eliminar. Se não der para eliminar assim, ó, que zerou diretamente, né, eu tenho que usar o artifício de multiplicar por menos 1, por menos 2, ou o artifício de multiplicar por 2, por 3, por qualquer número positivo ou negativo. Então, vamos continuar então. Sobrou, né, só a variável y para resolver. Então, aqui fica 3y, né, 2 mais 1, e aqui fica 15. Daí eu vou resolver essa equação, coloquei aqui do lado, ó. Então, essa equação deu o quê? Resolvendo, passo o 3 dividindo, então deu 5, certo? Achei o 5, o que eu faço agora para achar o x? Porque antes eu tinha cancelado ele. Eu pego a equação mais simples, no caso que não tem que fazer muita multiplicação, tá ali, ó. E aí, o que eu vou resolver? X mais y é igual a 3. Eu troco esse y, né, que eu achei que é por 5, e aí ficou x mais 5 igual a 3. Passo o 5 para lá, né, com sinal contrário, então, achei o x, ó. X menos 2. Então, primeiro eu elimino uma letra, acho a variável que sobrou, né, e depois eu substituo. Aqui já é o método da substituição, né, ok? Bom, a gente vai ver agora na atividade de hoje, que a gente precisa classificar um sistema. Então, a gente diz que esse sistema aqui é um SPD. O que é SPD? Bom, então a gente diz que é SPD. E o que é SPD? É sistema possível e determinado. Então, quando eu tenho uma única solução aqui, achei o valor para o x e para o y, uma única solução, né? Y sempre será 5 e x sempre será menos 2, sistema possível determinado. Agora eu vou pedir para vocês classificar o sistema, tá? Ó, já esse aqui eu não consigo, ó, eliminar, porque para eliminar os sinais têm que estar diferentes, então vou ter que multiplicar aqui, né, por menos 1 para que o sinal fique diferente, né? Certo? Então, vou ter que usar esse artifício. Então, o que a prof fez? Multiplicar por menos 1. Eu multiplico só uma equação, tá? Ou a equação de cima ou a equação de baixo. Então, eu multiplico só uma equação, a outra eu mantenho. Então, multiplicando aqui por menos 1, ficou assim, ó. Então, aqui ficou menos com menos, ficou mais com menos, ficou menos, como é 1, né? E 12 vezes menos 1 ficou menos 12. Né? A outra equação eu mantive, estão vendo? Mesma coisa. Só que a hora de eliminar, eu verifiquei que aqui eu eliminei, ó, aqui eu consigo eliminar, ficou igual com sinais diferentes, zerou. Iguais com sinais diferentes também zerou. Aqui não zerou. Mas os dois já zerando, já não dá mais para me resolver, certo? Porque eu sempre tenho que ficar pelo menos com uma variável
para saber, né? Ah, x então vale 0 e y vale 0? Não. Esse foi um sistema que a gente diz um sistema SI. O que quer dizer SI? Sistema impossível. Por que ele é impossível? Impossível porque anulou as duas variáveis. Eu não quero dizer que as variáveis são zero, não. Ela anulou, ela deixou de existir. Então, o sistema sumiu. Sistema impossível, certo? Ó, nessa aqui também, eu não consigo eliminar, né? Porque se os sinais fossem diferentes, tá, eu cortava, eu eliminava. Aqui não deu para eliminar. Aqui os sinais são diferentes, mas está faltando um 2. Então, também não dá para eliminar. Então, vou usar o artifício de multiplicar por 2 aqui para que ficar igual, certo? Poderia multiplicar aqui só por menos 1 também, mas eu vou multiplicar por 2 aqui e vou eliminar o y, tá? Daí nessa eu não mexo. Então, vamos lá. 2 vezes o menos y aqui, né? Então, ficou menos 2y. Só que quando eu quero colocar o 2 aqui, eu vou mexer na equação inteira, não posso mexer só no y. Então, ficou menos 2x, menos 2y e aqui menos 6. Tá aqui a equação, ó. Daí, aqui não eliminou, né? Ficou menos 3x, porque devo 1, devo 2. Aqui eliminou, ó, mais 2y com menos 2y. Não precisa ter necessidade de colocar o zero, tá? A gente pode eliminar direto. E aqui deu menos 6. Daí, fiquei com essa equação. Vou passar o 3, ó. Ah, prof, não passa mais. Não, porque ele tá passando dividindo, né? Então, ele mantém o sinal. Então, aqui x deu 2. Como é que eu vou achar agora? Terminei o sistema? Não, não terminei, eu preciso achar o y. Daí, eu vou escolher uma das duas equações para trocar o x, substituir esse x, né, no lugar do valor dele para ficar só uma equação com y. Então, eu vou escolher a mais simples, no caso essa. Cadê? Aqui, ó, escolhi essa de cima, menos x mais 2y igual a 0, né? Mas pode escolher essa também. Eu escolhi a de cima porque tem que multiplicar, menos coisas para multiplicar. Daí, esse x eu troco pelo valor que eu achei, ó, tinha um menos ali na frente, mantive, né? Continuei a equação, joguei o menos 2 para lá, né? Agora ele passa mais, né? Porque daí não tá dividindo, e agora esse dividindo ficou 2 divididos para 2, certo? Deu 1. Então, x é 2 e y é 1. Portanto, que sistema é esse? É um SPI, é um SPD, é um SI? É um SPD, ou seja, sistema possível e determinado. Bom, aqui de novo, ó, né? Eu vi, ó, eu consegui eliminar o y, tá? Eliminei o y, certo? Quer dizer, eu eliminei o x e também eliminei o y, ó, porque sinais diferentes e as variáveis iguais, eliminei os dois, certo? Pode acontecer de eliminar os dois quando eu falo, né, que eu elimino as duas variáveis, o sistema sumiu. Então, esse sistema é um sistema impossível, tá? Não posso dizer que as variáveis são zero. Não. Zero vai fazer o cálculo direitinho e vai dar zero. Aqui elas sumiram, então o sistema é impossível, ok? E a última, né? Se eu for perceber aqui eu não consigo eliminar, porque os sinais são iguais, e aqui eu precisaria de um 2. Então, vamos botar esse 2 aqui. Vou multiplicar a equação inteira por 2, né? Essa mantenho, ó, permanece igual, né? E essa eu vou multiplicar 2 vezes menos x, menos 2x. 2 vezes y, menos 2y. 2 vezes o 3, 6, né? 2 vezes menos 3, então menos 6, né? Então, a de baixo eu mantenho, só multiplica uma. Daí, aqui, ó, eu consigo cancelar, quer dizer, ó, o y aqui, menos 2y com mais 2y. Zero, né? Cancelo. Aqui fica menos 3x e aqui fica 6, né? Então, 12 é maior, fica 6 positivo. Fiquei só com a equação, passo 3 dividindo, mantenho o sinal, deu menos 2. Bom, achei o x, mas falta achar o y. O que eu faço, então? Eu vou escolher a equação mais simples, que eu acho que é essa. Ó, escolhi a equação mais simples e vou trocar o x por menos 2. Então, tinha um menos ali, cuidem, né? Com o menos do x, mantenho a equação, então aqui vai ficar mais 2, né? Aqui vai ficar mais 2y igual a 12. Passa esse 2 para lá, menos, então 12 menos 2, fiz direto, né? 10. O 2 está multiplicando, passa dividindo, então 10 dividido para 2, 5.
Então, a gente tem a solução aqui. Que solução? O x é menos 2 e o y é 5, né? Esse a gente chama de conjunto solução. Então, teve uma solução. O x é menos 2 e y é 5. Portanto, que sistema é? SPD. Certo? Ok? Beleza, beijo. Vamos agora para a próxima matéria de hoje. Então, gente, agora a gente vai continuar resolvendo o sistema e vai aparecer sistema de terceira ordem, ou seja, 3 variáveis, né? E 3 equações, x, y e z, mas também pode ser A, B, C. Nesses exemplos eu botei x, y e z. E aí, para resolver do jeito que a gente estava resolvendo, fica difícil. Então, por isso, a regra de Cramer. Bom, gente, então assim, ó, a gente tem aqui o sisteminha, né? E eu poderia continuar resolvendo daquele jeito ali da correção. Botando 2 aqui, né? E multiplicando aqui por 2, daria 6x, aqui 2y, aqui é 10. Resolveria normalmente e viria que seria um sistema possível indeterminado, tá? SPD. Mas, como determinante de terceira ordem fica difícil achar x, y e z dessa forma, a gente vai aprender pela regra de Cramer. O que é a regra de Cramer, então? Nada mais é de que fazer com que esse sistema vire um determinante. Como é um sistema ordem 2 por 2, né? 2 variáveis e 2 equações, o determinante vai ficar 2 por 2. Daí eu pego os númerozinhos que estão na frente das letras, ó. Né? Então, aqui a coluna do x, 3 e 5, ó. Os coeficientes de x. E aqui a coluna do y, né? 1 e menos 2, estão vendo? Certo? Ok. E aí eu faço o determinante, né? 3 vezes menos 2, ó. E 1 vezes o 5. Então, 3 vezes menos 2 e 1 vezes o 5. Deu menos 11, certo? Reservo esse determinante, tá? Reservo. Agora, eu vou fazer o determinante substituindo esses coeficientes aqui, ó, esses números aqui, coeficientes numéricos 5, 12, na coluna do x, estão vendo? Para achar o delta x, certo? O delta, porque a minha fórmula, ela para mim achar o x, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Ó. Então, peguei os coeficientes 3 e 5, 1 e menos 2 e fiz o determinante, né? Ele é chamado de determinante geral, né? Aqui foi colocado como delta, mas pode ser colocado somente como D, que é o determinante geral desse sistema. Agora, o delta x, ou, né, simplesmente o dx, certo? Será o quê? Eu vou pegar os coeficientes aqui da igualdade e vou trocar na coluna do x. E vou fazer um novo determinante de ordem 2, que vocês já sabem, ó. 5 vezes menos 2 e 2 vezes o 11, certo? Deu menos 22, certo? Ok. Então, esse é o meu dx, ou delta x, tá? Daí, agora eu vou fazer o meu dy ou delta y, tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses coeficientes numéricos aqui, ó, da igualdade, e vou trocar na coluna do y. E vou fazer o determinante de novo. 3 vezes o 12, 36, 5 vezes 5, 25, daí 36 menos 25, 11. Bom, e aí seria o meu dy ou meu delta y, tá? Bom, daí o que eu faço com esses valores, então? Então, pessoal, daí é assim, ó. Para mim achar a variável x, em vez daquele método da substituição, seria o meu delta x dividido pelo meu delta, ou seja, o meu dx, o determinante que eu fiz lá trocando a coluna do x, pelo determinante geral sem trocar. E o meu y vai ser o meu delta y, né, dividido pelo delta, né, geral, ou, né, na fórmula, seria o meu dy pelo d, tá? Mas, prof, era muito mais simples daquele jeito. Mas é porque o determinante de terceira ordem é mais fácil resolver desta forma, tá? Então, vamos lá. Quem era o meu delta x e o meu delta, né? Ou o meu dx pelo d? Aí, vamos ver aqui, ó. Lembra que o meu delta x, que foi esse aqui, ó, né? Ou dx, trocando a coluna aqui
pela igualdade 5 e 12 deu menos 22, então tá aqui. E o meu determinante geral, que é o delta aqui, deu menos 11, certo? Dividindo isso aqui, o x vale 2. O y é menos a mesma coisa. Quando eu fiz o meu dy, deu 11. E o determinante geral deu menos 11. Então, 11 dividido por menos 11 deu menos 1, certo? Então, achei x e y, 2 e menos 1. Essa aqui dava para resolver pelo método da adição, tá? Que é o de cancelar. Também ia dar essa resposta, tá? Mas é para você já começar a aprender a regra de Cramer. Então, esse sistema aqui eu posso classificar como SPD, sistema possível e determinado, porque teve uma única solução, 2 e menos 1, né? x2, y menos 1, ok? Agora vamos para o de terceira ordem. Bom, aí, pessoal, vocês têm esse sistema, olha. X, Y e Z, né? Como resolver pelo aquele método da adição que vocês fizeram na atividade anterior, né? Difícil? Então, por isso, a importância de aprender a regra de Cramer, tá? Então, vamos lá. O que é a regra de Cramer? Passar o sistema linear para o determinante. Vamos fazer o determinante geral, tá? Conhecido como delta ou só como determinante geral, só como D, tá? Para isso, para fazer o D, o que a gente vai fazer? Tá? Vamos trocar esses coeficientes aqui, ó, né? Aqui tá a coluna do x, aqui tá a coluna do y e aqui tá a coluna do z. Então, esses números aqui, sem trocar a primeira, a gente vai achar o determinante geral. Então, gente, tá aqui o sistema, né? Então, vou, ó, na coluna do x, 1, 1 e 2, tá aqui, ó. 1, 1 e 2. Na coluna do y, 1, menos 1 e menos 1. 1, menos 1 e menos 1. Na coluna do z, 1, menos 1 e 1. 1, menos 1 e 1, certo? Daí ficou um determinante de terceira ordem. Daí lembra como a gente resolve? Repete a primeira coluna, repete a segunda coluna. 3 diagonais para a direita. Tá aqui as 3 multiplicadas. 3 para a esquerda. Tá aqui elas multiplicadas. Resolve aqui, né? Aqui ficou menos 2, aqui ficou menos 2, aqui ficou menos 2, né? Então, daí, eu tenho o quê? Bom, pessoal, certo? A prof fez aqui porque tinha um errinho de sinal de novo, tá? Então, ó, menos 1, menos 2 e menos 1. No outro, menos 2, mais 1 e mais 1, certo? Resolve o parênteses, né? Então, ficou menos 4 com 0, continua menos 4, tá? Cuida bem com a regra de sinal, que a gente faz muito rápido, né? E fica alguma coisa para trás, ok? Achei o determinante geral. Agora, eu vou achar o dx, o dy e o dz. Por quê? Lembra da fórmula da regra de Cramer? Para achar o valor do x, é o dx pelo determinante geral, que é esse que eu calculei, que é menos 4, né? Para achar o y, é o dy pelo d, né? E agora tem uma outra variável, que é o z. Então, vai ser o dz sobre o d, tá? Então, pode também aparecer delta no lugar do d, mas eu gosto mais de trabalhar com o d, tá? Daí, esse d que a gente acabou de achar é menos 4. Então, eu vou colocar menos 4 em todos eles, certo? Menos 4 em todos eles. Mas para achar esse valor aqui em cima, ó, dx, dy e dz, né? E para achar esse valor, ó, então para achar o dx, o dz, o dy e o dz, né? Porque o determinante geral eu já achei, né? Com os coeficientes prontos ali da matriz, deu menos 4. Aí, ó, para achar os outros valores, que a fórmula é essa daqui, ó, pode ver que o menos 4 tá aqui embaixo. Mas como eu achei esse menos 4, esse menos 12 e esse menos 8? Vamos voltar aqui, ó. Então, achando o dx, como é que a gente faz? Não tem esses coeficientes aqui da igualdade? Então, para achar o dx, eu vou colocar 6 menos 4 e 1 na coluna do x, ó. Certo? E fazer um novo determinante. Aí, esse determinante vai dar menos 4, certo?
ok? Depois, para achar o dy, eu vou pegar esse coeficiente aqui da igualdade, vou trocar na coluna do y e fazer um novo determinante. Achei o dy, que é o menos 12. Não é ainda o valor de y, é o dy, o determinante de y. O dz é a mesma coisa, vou pegar aquele 6 menos 4 e menos 1 e vou trocar na coluna do z e vou fazer um novo determinante, certo? Esse é o dz, menos 8. Bom, mas é o x, o y e o z? Não, daí eu venho para cá, né? O x é o meu dx pelo d, que deu quanto? O dx que a gente fez, trocando aquela coluna por 6, menos 4 e 1, deu menos 4, né? Então, menos 4 por menos 4, x vale 1. O dy não deu menos 12, então menos 12 dividido por 4, 3, porque menos com menos, né? Aqui também dá 1. X dá 1, y dá 3 e z dá 2, que é o dz por d, ok? Daí o conjunto solução seria 1, 3 e 2, ou seja, x é 3, x é 1, y é 3 e z é 2. Esse sistema seria o quê? SPD, porque teve uma única solução, sistema possível e determinado. A explicação disso aqui, gente, ó, ai, não entendi nada. Quando o determinante geral, o D que eu calculo sem trocar lá as colunas, né? Ou o delta, o determinante geral, D é diferente de zero, é SPD, porque vai ter uma única solução. Quando tudo zerar, tanto o determinante geral, né? Que é aquele que eu calculo primeiro, zerou. O dx zerou também, o y também, o z também, todos zeraram, todos. Daí SPI, que é sistema possível e indeterminado, tá? E quando o determinante geral já zerar no começo, nem precisa fazer os demais, porque se ele zerar, não é possível dividir por zero. Porque lembra que ele fica aqui embaixo, ó, né, a fórmula? Então, se ele zerar aqui embaixo e não zerar em cima, é SI, ou seja, sistema impossível. Mas quando ele já zerar de começo, nem precisa fazer os outros, né? Ah, mas prof, eu preciso fazer os outros para ver se não vai zerar tudo, porque se zerar tudo é SPI, é verdade, né? Então, aqui zerando o determinante, já tu pode pensar que seja SI, mas eu tenho que ver se todos não vai zerar para não ficar SPI, tá? Se zerou só o determinante geral, é SI. Ó, então, SPD, uma única solução, né? Não zera. SPI só zera tudo e SI zera somente o determinante geral, tá? Aí aqui tem um exemplo, ó, de novo, certo? Um exemplo para te resolver quem é x, y e z pela regra de Cramer, tá? Não pode resolver de outro jeito. Então, daí aqui tu faz o determinante geral, ó, deu 0, certo? Aí tu fez o dx, deu 0 também, o dy deu 0 também e o dz deu 0 também. Lembrando que para achar o dx, dy e dz, ó, tá vendo que tá trocando a coluna, ó, por 1 menos 2 menos 1? Então, tu troca, ó, para achar o dx na coluna do x, para achar o dy na coluna do y, para achar o dz na coluna do z. Trocou, daí teve novos determinantes, né? Zerou tudo, então aqui é SPI. Tá? Esse aqui é SPD, né? Porque SPD já viu que não zerou o determinante geral, né? Então, se não zerou, vamos calcular, né? Não precisa, na verdade, aqui já vai ser SPD, porque quando não zerou no determinante geral, não vai zerar nos outros, né? Bom, e esse aqui é um SI, ó. Por que é um SI? Porque ele já, ó, no determinante geral, que é sem trocar por 1, 4 e 0, só pegando os números aqui do x, do y e do z, e fazendo determinante de terceira ordem, já zerou. Se já zerou, então é determinante o quê? Né? É sistema o quê? SI, sistema impossível. Por quê? Porque o dx, ele deu 23, né? Trocando por 1, 4, 0. E o determinante geral deu 0, ó. Então, 23 dividido por 0 lá na formulazinha, é impossível dividir por 0. Então, zerou lá, mas não zerou aqui, SI, tá? E aqui, para finalizar, né? A gente pode também dar pronto para vocês, né?
tá aqui o sistema e perguntar se 1, 2, 3 é a solução do sistema. Daí tu não precisa fazer lá a regra de Cramer. Se ele te der pronto e perguntar, né? Ah, esse conjunto aqui é um conjunto de solução do sistema? Bom, a gente sabe que o primeiro númerozinho representa o x, o segundo o y, o terceiro o z. É só trocar. Troca aqui 1, 2, 3 não dá 6? 2 vezes 1 mais 2 menos 3 não dá 1? Ou 3 vezes 1 menos 2 com mais 3 não dá 4? Então, tá aqui ó, a solução. Se tu trocar 1, 2, 3 nas 3 equações que estão aqui embaixo, elas forem verdadeiras, esse conjunto aqui é a solução. A gente pode dar assim para vocês verificar também, tá? E o último aqui, ele tá dizendo, ó, quando tem uma solução só, SPD, né? Aqui, teve várias soluções, porque quando zerar tudo, pode ter várias soluções. Então, 1 e 2 fecha esses valores aqui, 20 e 10, mas se eu trocar por menos 2 e 4, também fecha. Então, quando tem várias soluções, né, é SPI, tá? Porque as várias podem fechar ali naquele valor, tá? E quando ele não existe solução, daí é SI, certo? Então, aqui, ó, a prof pede um exercício, resolve e classifica os sistemas em SPD, em SPI e em SI. Então, tu vai resolver, tá? Pediu pela regra de Cramer, tá? Então, não pode fazer pelo aquele de cancelamento do método da substituição ou da adição. É pela regra de Cramer para vocês treinar. Então, resolve e vê se é SPD, SPI e SI e resolve aqui de terceira ordem, ok? Qualquer dúvida, chama. Beijo!